Bilhões de pessoas nascem com a crença, criado nisso. Morra com isso. A ideia de que religião organizada é a fonte suprema da verdade, moralidade e salvação. Ela molda nações, ela define famílias. Ainda hoje, os tribunais fazem você jurar com base em seus textos sagrados. Os governos a protegem, as escolas ecoam isso, e a maioria das pessoas nunca questiona isso, porque nos dizem: sem religião não haveria ética, sem propósito não há esperança. Mas e se isso nunca foi verdade? E se a religião nunca tivesse sido criada para nos guiar à verdade, mas controlar como o definimos? E se, desde o início, a religião não fosse sobre salvação, mas submissão? Porque, quando você cava mais fundo, através da história, psicologia e lógica fria, você descobrirá algo perturbador. A religião organizada pode não ser uma revelação divina, mas um sistema social magistralmente projetado. Um projetado não para salvar almas, mas para gerenciar mentes. E, quando você vê como funciona, você não pode deixar de ver. Se isso já muda a forma como você vê a religião, clique em inscrever-se, porque o que vem a seguir é ainda mais perturbador. Se a religião realmente viesse do divino, você esperaria que parecesse nada como os sistemas de reis, impérios e política. Mas quando você examina as primeiras civilizações do mundo, um padrão estranho começa a surgir. A estrutura da religião organizada, visual estranhamente semelhante à estrutura dos primeiros estados. Vamos começar com a Suméria, uma das primeiras sociedades complexas da história da humanidade. Seus templos não eram apenas locais de adoração, eram prédios governamentais. Eles controlavam a agricultura, a propriedade, até mesmo o trabalho. Os sacerdotes não eram humildes servos de um deus. Eles eram burocratas, contadores, governantes. Depois veio o Egito. Os faraós não eram apenas reis. Eles eram deuses na terra. A sua divindade não foi questionada, porque era a lei. A linha entre religião e governo não existia. Obediência a Deus era obediência ao Estado. E na Índia antiga, o sistema védico nos deu algo ainda mais duradouro: o sistema de castas. Uma hierarquia divina, escrita nas Escrituras. Isso disse a milhões de pessoas que seu valor era decidido antes do nascimento, não por mérito, mas pela metafísica. Historiadores como Yuval Noah Harari e Karen Armstrong apontam para a mesma verdade inquietante. A religião não criou ordem, a ordem criou a religião. Surgiu depois civilizações estabilizadas, quando os governantes precisavam transformar suas leis em moralidade, a autoridade deles em vontade divina. Porque se as pessoas temem um rei, elas podem se rebelar. Mas se eles acreditam Deus quer assim, eles permanecem na fila. Pense nisso. Um sistema que define quem detém o poder, justifica a desigualdade, coleta impostos como ofertas e diz às pessoas que a obediência é sagrada. Isso não é apenas fé, isso é tecnologia política. E a beleza disso? Você não precisa de exércitos quando você tem crença. Você não precisa de força quando as pessoas policiam eles mesmos. Então talvez a religião não tenha sido transmitida dos céus. Talvez tenha sido construído, tijolo por tijolo, como palácios, como reinos, como sistemas de controle. Mas se a religião fosse uma invenção política, quem se beneficiou mais? E quem pagou o preço? Se o poder precisa de legitimidade, qual melhor maneira de justificar isso do que dizer: Deus escolheu você? Essa é a genialidade do monoteísmo. Um Deus, uma verdade, uma régua. Antes disso,
As pessoas acreditavam em muitos deuses, forças concorrentes, vontades contraditórias. Mas, então, veio o faraó, Akenaton, e alguma coisa radical ocorrido. Ele acabou com o panteão, declarou que somente um deus, Aton, era real. E surpresa, Aton convenientemente escolheu ele como o único que poderia falar pelo divino. O monoteísmo não foi uma evolução espiritual, foi uma revolução política. Séculos depois, o imperador Constantino fez algo igualmente estratégico. Ele não se converteu apenas ao cristianismo. Ele armado isto. Roma estava desmoronando. E um império fragmentado precisava de uma força unificadora. Então Constantino fundiu a doutrina cristã com o poder imperial. Ele realizou conselhos para decidir o dogma oficial. Ele carimbou a cruz em bandeiras romanas. E ele garantiu que a desobediência não fosse apenas traição, era blasfêmia. Os califados islâmicos seguiram um padrão semelhante. A lei de Deus, Sharia, tornou-se lei estadual. Questionando o governante, isso significava questionar Alá. Viu o padrão? Quando há um Deus, só pode haver uma autoridade, um intérprete, uma verdade. Não se trata apenas de fé, é sobrecentralização. O poder flui para cima, a responsabilidade flui para baixo. E culpa? Isso se torna a forma mais poderosa de controle, porque agora você não responde apenas a um rei, você é responsável por o próprio Deus. Discorda do sistema? Você não é apenas um dissidente, você é um pecador. E o brilho disso? Você pune você mesmo, por vergonha, através do silêncio, por meio de submissão. Então, quem construiu Deus? Talvez não profetas, não místicos, nem mesmo as massas. Talvez os reis o fizessem, porque o que é mais eficaz do que um trono é um trono apoiado pelo céu. Mas a autoridade divina não se resume a coroas e cruzes. Ela vai mais fundo, em nossas mentes. Se alguém lhe dissesse: você estava quebrado desde o nascimento, que seus pensamentos podem te condenar, e a única maneira de ser salvo era render-se completamente, você chamaria isso de abuso. Mas quando a religião faz isso, nós chamamos isso de fé. Desde o momento em que você conseguiu falar, provavelmente lhe disseram que há um Deus observando você, não apenas observando suas ações, observando seus pensamentos, recompensando a obediência, punindo a dúvida e chamando isso amor. Isto é o que os psicólogos chamam de ciclo de doutrinação, um ciclo de medo, culpa e alívio temporário. Isso faz você voltar, sair da linha. Você sente vergonha. Enviar novamente, você se sente perdoado. Não é apenas emocional, é neurológico. A doutora Valerie Tarico explica como esses ciclos refletem o vício. Os mesmos caminhos se acendem no cérebro. O alívio se torna uma recompensa. A obediência se torna prazer. Mas não para por aí. Experimentos em preparação, moral mostram que as pessoas expostas à linguagem religiosa são mais propensos a seguir a autoridade, mesmo quando o comando é injusto, e então há desamparo aprendido, uma condição psicológica em que as pessoas param de tentar escapar, porque eles foram treinados para acreditar que não pode. Parece familiar? Não se apoie no seu próprio entendimento. Tenha fé, não perguntas. Os sistemas religiosos ensinam as crianças desde cedo: pensar por si mesmo é perigoso. Dúvida é pecado. Curiosidade é rebelião. Daniel Dennett chama isso de crença na crença. Você é ensinado não apenas a aceitar a doutrina, mas a acreditar que acreditar é bom em si mesmo que não faça sentido, mesmo que isso te machuque. Porque aqui está a reviravolta cruel. Quando a religião não responde às suas perguntas, você zão o problema. Você não rezou o suficiente. Você não acreditou profundamente o suficiente.
Você duvidou. Então, você sofre em silêncio. E chame isso de culpa sua. Isso não é acidental, não é aleatório. É uma máquina psicológica autossustentável. Punir a dúvida. Recompense o envio. Faça com que o medo pareça fé. E uma vez instalado na mente de uma criança, ele raramente sai. Então, se você nunca questionou a religião até agora, isso não é falha sua. Esse é o design. Mas essa maquinaria mental não é acidental. É projetado. Mas com que finalidade? O poder precisa de lealdade e a lealdade precisa de alavancagem. Durante séculos, a religião organizada ofereceu ambas as coisas, não pela força, mas através fé. Dê uma olhada na história. A igreja não era apenas um guia espiritual, foi potência política. Papas coroaram imperadores, os sacerdotes abençoavam as conquistas e a doutrina justificava a dominação. Da Europa medieval à África colonial, os líderes religiosos não apenas apoiaram o Estado, eles tornou-se parte disso. Em troca, eles conseguiram terras, fortuna, isenções de impostos e influência inquestionável. Ainda hoje, muitas instituições religiosas pagam nada em impostos, enquanto faz lobby junto aos governos a portas fechadas. Eles ditam políticas sobre educação, aborto, casamento, não porque foram eleitos, mas porque eles reivindicam a autoridade divina. E quando as pessoas obedecem, não é por acaso, está fora de ritual. Este é o brilhantismo do sistema. Você não precisa pensar por si mesmo. A moralidade é pré-embalada, terceirizado. Disseram a você o que é certo, o que está errado, quem amar, a quem temer, e você segue, não porque faça sentido, mas porque Deus disse assim. Isso não é moralidade, isso é obediência. E a fé, ela substitui o pensamento crítico, porque questionar é perigoso, pensar é arriscado, e a crença cega parece mais segura que a dúvida. Então, a religião se torna uma moeda de controle, negociado entre púlpitos e parlamentos, entre reis e congregações, entre o medo e o silêncio. Mas o verdadeiro problema é este. Mesmo quando a religião não é no poder, ele ainda sobrevive. Como? Você pode tirar o Deus do templo, mas o templo ainda está de pé, e se você olhar atentamente, você provavelmente ainda está morando nela. Porque mesmo nas chamadas sociedades seculares, onde a crença em Deus está desaparecendo, a arquiteturada religião permanece. Nossas leis, nossas escolas, até as nossas férias, são construídas sobre fundamentos lançados pela fé. Por que tratamos certos dias como sagrados? Por que os juramentos feitos em tribunais ainda invocam livros sagrados? Por que pecado ainda faz parte do vocabulário cultural, mesmo entre ateus? Não é só tradição, é programação estrutural profunda. Os psicólogos chamam isso de condicionamento pós-teísta. Você pode não acreditar no inferno, mas você ainda carrega vergonha. Você não pode rezar, mas você ainda sente culpa para pensamentos que antes eram chamados de impuros. Você ainda julga os outros por roteiros morais escritos há séculos. Porque religião não é só sobre deuses, é sobre sistemas de controle. Sistemas que treinam o comportamento, aplicar normas e se replicam. Mesmo sem crença, a cultura se torna o fantasma na máquina. E essa é a genialidade disso. Você pode rejeitar a fé, ainda seguindo suas regras, obedecendo à sua estrutura, vivendo em sua sombra. Então, se religião não é sobre deuses, e nós herdamos seu esqueleto, qual era o verdadeiro propósito desde o começo? O caos nos aterroriza, incerteza, é insuportável, e o cérebro humano isto odeia não sabendo. Somos programados para buscar padrões.
para dar sentido à aleatoriedade, para atribuir significado onde pode não haver nenhum. Isso não é fraqueza, é evolução. Na natureza, assumindo que o farfalhar nos arbustos é de um predador, mesmo que não seja, mantém você vivo. Falsos positivos são mais seguros que falsos negativos. Agora, imagine esse instinto aplicado ao universo, até a morte, ao sofrimento. A pergunta: por que estou aqui? É aí que a religião entra. Ela dá respostas, imediatamente, absolutamente, confortavelmente. Vocês não são apenas átomos. Você faz parte de um plano. Você não está morrendo. Você está indo para casa. Você não está sozinho em um vasto e indiferente cosmos. Você é assistido, amado, julgado. Pascal Boyer, um antropólogo cognitivo, chama isso de economia cognitiva. A religião sobrevive porque reduz carga mental. Não há necessidade de lutar contra a complexidade. Não há necessidade de viver na ambiguidade. Basta seguir o roteiro, diga a oração, aceite o mistério e pare de fazer perguntas. É eficiente, é emocionalmente reconfortante e funciona. Mas há um porém: só porque algo parece bom, não significa que seja verdadeiro. A religião pode ser adaptativo, mas isso não o torna divino. É um mecanismo de enfrentamento, uma ferramenta de sobrevivência psicológica, um motor de criação de significado construído para mentes incertas em um mundo imprevisível. E isso explica por que persiste. Não porque isso prove alguma coisa, mas porque isso protege nós do peso insuportável de não saber. Mas aqui está a reviravolta. Mesmo que a religião não é verdadeiro, isso faz com que é inútil. Então agora você sabe, religião nunca foi apenas sobre deuses. Era uma questão de poder, sobre a ordem, sobre acalmar mentes aterrorizadas em um mundo caótico. Deu-nos histórias, regras, identidades. Ela moldou civilizações, nações divididas. Começou guerras, construiu a paz, isto trabalhado. Mas aqui está a heresia, o último. Você pode entender a religião sem ser possuído por ela. Você pode admirar sua poesia sem obedecer ao seu dogma. Você pode abrir espaço para o mistério sem se render ao mito, porque o objetivo não é destruir a crença, é para livre isto, para retomar o significado daqueles que alegavam possuí-lo, para construir valores que não exigem medo, ou culpa, ou ameaças invisíveis. Viver eticamente, não por causa da recompensa divina, mas porque nós escolhemos. Então, o que acontece agora? Isso é com você. Mas uma coisa é certa: você não precisa acreditar em uma mentira. Viver uma vida significativa. Se isso fez você questionar tudo o que você achava sagrado, inscreva-se, porque da próxima vez vamos ainda mais fundo.